E aí galera, Little Tom com Cavaleiros do Zodíaco número 9. Vamos entrar aqui total na fase Cavaleiros de Prata. Você está no canal Little Tom Nerd, o canal que fala principalmente de quadrinhos, mas não apenas disso. Então não deixe de ver os outros vídeos de Cavaleiros e mais que tem por aqui. Então vamos nessa. A gente terminou o número 8 com a aparição do Misty, né? O primeiro Cavaleiro de Prata ia lutar contra os de Bronze. Aqui o Misty dá uma palavrinha com o Mu a respeito do Seiya. O Mu traz a armadura de Pegasus, né? O bagaço da armadura, né? Para o Seiya poder vestir e lutar. Aqui vocês veem o Seiya vestindo na mão mesmo, né? Sem ser aquela armadura voadora mágica. E aí começam os golpes contra o Misty de Lagarto. Só que o Misty, né? Quer acabar com o Seiya, mas a Marin está lá e diz que ela que vai dar conta do seu jovem pupilo. Acho interessante que eles têm alguns poderes que não ficam muito claros, né? Eles não falam desses poderes assim abertamente. O que pode-se dizer que é uma estratégia inteligente, mas na verdade é porque se você der muito detalhe no roteiro da história, né? Depois fica difícil você fazer uma surpresa. Aqui a gente tem a aparição então do Moses, Cavaleiro da Baleia Branca, trazendo aí o suposto cadáver do Shiryu. A gente tem a chegada do Asterion, trazendo o Shun. O pobre do Yoga é jogado, né, pelo Babel de Santori, vamos dizer no anime, né? Eu nem lembrava que esse cavaleiro existia de verdade no anime. Então aqui eles estariam mortos, né? Os 4 cavaleirinhos de bronze. E aí eles, né, têm que voltar para o santuário e tal, ó. Uma cena nunca antes vista, pelo menos no anime, dos 5 cavaleiros de prata reunidos, né? Lembrando que a Marin é também, né? Ela é uma amazona de prata. E aí os outros vão e o Misty diz que ainda vai ficar por ali um tempo, porque o Misty sacou, né, o truque da Marin. E foi o tempo que levou para amanhecer, né? Ali o Mu e o Kiki estão observando já de dia, né? Essa luta começou à noite. Então, os nossos cavaleirinhos de bronze estavam lutando madrugada dentro. Misty humilhando aqui o Seiya com um dedo só. Depois ele usa uma defesa aqui que, pelo menos por enquanto, é impenetrável. Contagem regressiva para acabar com o Seiya. E um golpe de nome um pouco mais adequado do que a tradução que deram no anime aqui no Brasil, né? Porque os vilões de Cavaleiros, eles tinham uns nomes, assim, muito abertamente vilanescos, né? Na versão anime. Lá, ai meu Deus, tá nua. Lá no anime, o nome do golpe é Força Demoníaca. Pelo menos na primeira dublagem, né? Da Gota Mágica. Depois acho que ficou Furacão das Trevas, na redublagem, né? Que foi pro Cartoon Network. Não tenho bem certeza. Quem souber aí, comenta. Então seja aquele estilo dele, né? Apanha, apanha. E apanha, mas depois ele se recupera e ganha. Então o Misty foi atingido aí pela primeira vez. Explicações, né? Tipo de hoje, explicando como é que funcionam as coisas. E o Seiya mudando aqui, né? O meteoro de Pegasus para o cometa, né? Reduzindo o alcance e mirando num ponto só para atingir com mais força o Misty, né? Conseguiu fazer ele recuar. E o Mu tá ali tipo vigia, né? Só observa. O Seiya conseguiu se defender. E aí inventou um novo golpe aqui do nada, né? O Pegasus Rolling Crush. Que é como ele acaba vencendo o Misty, né? Essa tradição aqui de vencer o inimigo com um golpe novo, outros heróis mantiveram, né? Como o Kenshin no Samurai X, né? E o Luffy no One Piece. Quando eles inventam um golpe, normalmente é a hora em que o inimigo é vencido. Aqui foi um negócio muito brinquedo ou então brinde que vinha na Shonen Jump, eu não sei, né? Essas cartas dos cavaleiros, que é um negócio muito nada a ver. E no anime foi retirado. Então o Seiya tinha acabado de lutar, né? Deixou uma carta aí pro Yoga, parece. Aí o Yoga acorda e tem a luta dele contra o Babel, que é muito mais fácil do que a luta dele no anime. No anime ele sofre pra ganhar do Babel. E aquela parte onde aparecem os Cavaleiros de Aço, né? Ali já tava nas Enrolations. E também as Enrolations de Cavaleiro do Zodíaco, né, os fillers, eles também serviram para vilanizar muito alguns personagens, como por exemplo a China, né, a China, porque ela não é no mangá tão vilã quanto ela é no anime. No anime ela é muito vilã, muito malvadona, quer porque quer matar o Seiya e fica enchendo o saco dele. E aí tem aqueles outros vilões genéricos, né, o Dócrates, que ocupou a parte do Misty aqui, né, de destruir aquela parte lá do Monte Fuji e tal. Então lá no anime eles são muito, muito vilões. Aqui a gente tem uma participaçãozinha a mais aí dos Cavaleiros Negros, ó. Eles aqui, né, que foram o artifício usado para enganar os Cavaleiros de Prata e eles pensarem que tinham matado o Seiya e os outros, né? As cartinhas, ó. Aí aqui o Asterion descobre, né,
vê aí o Babel e o Misty mortos. As crianças de 13 anos matando os outros, que não são muito mais velhos. Quando a gente vê aqui nas fichas, todos eles são adolescentes, né? Ou quase todos os que têm a idade mais adulta assim mesmo são os Cavaleiros de Ouro. São mais veteranos. Meteoro da Águia. O jato explosivo da Baleia Branca. Moses da Marinha. E a edição termina e nós temos fichas fajutas. O que a gente pode aproveitar aqui? O Misty, como eu disse, 16 anos. 1,80 m. Francês. Armadura de lagarto. É bem interessante essa armadura. Ela fica bem diferente no corpo dele. O objeto dela é bem legal. Lebre. Será que era lebre mesmo? O que eu me lembro, ele diz que é do cão, né? Cão de caça ou algo do tipo, cães de caça. Não é uma lebre, é um cachorro. Mas aqui essas orelhinhas, né? Até que lembra mesmo. Centauro. Muito estranho esse corpo do centauro aqui, né? Que seria o ser humano, essa parte do corpo dele. As armaduras dos Cavaleiros de Prata a gente já percebe o quanto elas são maiores que as armaduras de bronze, né? Elas protegem bem mais o corpo. Aqui falando sobre Enrolations, né? No anime era diferente. Aqui que a gente viu lá no início, né? No número 4 ou 5, o Ikki usando, né, a ilusão de Fênix aqui no lobo e destroçando o corpo dele só na ilusão. A Esmeralda, o Dócrates, né? Os Cavaleiros de Prata, os Cavaleiros de Aço. Aquele mapa fajuto também lá, que aqui está um pouquinho menos pior. Seção de cartas. E é isso pelo número 9. Então bora lá para Cavaleiros do Zodíaco número 10. Eu achei essa capa metade legal. Esse corvo aqui transparente tá muito esquisito. E essa cor amarela também tá meio feia. Mas, né, tinha que trabalhar com o que tivesse disponível, né? Então não era tão fácil. Edição datada de julho de 2001. Marin lutando contra Moses. Sangue doido. Um golpe de água cai na areia e sangra aí pelos lados, sei lá como. E aí chega o Seiya com esse peito rachado, sem o elmo, né? Nessa luta aqui é que começa a história, né? Da Marin e o Seiya serem irmãos. Se surpreendem com a força do Seiya, né? Mesmo sendo um cavaleiro de bronze. Porque sempre tem essa, né? Se o cara é cavaleiro de bronze, é porque ele é mais fraco, né? Se ele fosse mais forte, ele seria um cavaleiro de prata, um cavaleiro de ouro. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Independente da categoria, o que vai dizer a força do cara é o cosmo. Eu achei legal aqui as asas aparecendo, né? Agora esse efeito aqui, nossa, que paia. Vamos ser detonando aí o Moses. O primeiro a levar foi o Misty, né? Marin se afogando. Acho que aqui os assistentes do Kurumada estavam muito inspirados, não, ou então estavam fazendo testes, né? Esse mar aqui, esse efeito também ficou meio paioso. Asterion, que supostamente pode ler, né, os pensamentos. De novo aquele efeito vai paia. No anime ficou mais legal e também na animação nova, né, da Crunchyroll ficou bem legal, diferente daqui. E aí quando parece que está tudo acabado, chega de volta a Marin. Acho legal que a Marin consegue manter a mente, né, branca. Não tá pensando em nada e aí o Asterion fica sem ter como saber o que ela fará em seguida. Ó, aquele que eu falei que era um erro, né? Realmente é um erro. Que mostraram a armadura dele como sendo armadura de lebre. E aqui é um cachorro, né? Então realmente é o Asterion de cão, né? Cão de caça. Águia fulminante no anime traduzido como lampejo da águia. Marin deixou um recado pro Seiya, né? Na areia. E aí chegaram os outros cavaleiros. Essa parte aqui também tá bastante diferente do anime. Depois daqui, que eu me lembro, eles vão se reunir lá no Coliseu. Coliseu destruído. E aqui eles estão com as partes da armadura. Sei dizendo que a armadura na verdade é falsa. E aí conta pra eles a história do Mitsumasa Kido.
sobre ele ser pai de todos, e o Yoga confirma. Ele diz que a viagem em que a mãe dele morreu, né, que teve um naufrágio, eles estavam indo para o Japão justamente para encontrar o Mitsumasa Kido. Então o Yoga sabia desse detalhe aí do Mitsumasa taradão. Mitsumasa sacrificando os próprios filhos. E aqui a explicação, né, para o ódio do Ikki. O Ikki tinha ódio do próprio sangue. Ele queria exterminar tudo que fosse relacionado ao Mitsumasa. Ao longe a China observando. O Liseu, só os restos. E a Saori estava lá esperando por eles. Aí aqui eles entregam, né, os pedaços da armadura para ela e querem ir embora, né? Na versão do anime, a Saori não sabia que ela era a reencarnação de Athena, né? Mas aqui no original ela sabe. Então nós temos aqui a história de como ela chegou. O Aioros entregando a bebê e a armadura para o Coroa cuidar. Que sorte, né? Que conveniente que a pessoa para quem o Aioros entregou a Athena fosse um ricaço aí, né? Porque se fosse um pobre lascado, morasse na favela ali no pé do Monte Olimpo lá, onde fica o santuário. Como teria sido, hein? A gente não teria cavaleiros e o Saga teria dominado o mundo, né? Os ricos salvando a gente. Que bonzinhos. Então aqui a gente vai ter o ataque do Jamian, né? Tá ali os corvos chegando. E legal ver que eles não acreditaram na Saori, mas ela lembra aí pra eles o lance da armadura, tentar protegê-los e tal. Aí o Seiya fica se perguntando, realmente teve isso, né? Aqui o efeito do brilho da armadura de ouro já tá diferentão, que eu me lembre. No início o brilho dela não era detalhado assim não. Esse tipo de brilho ele inventou com a primeira aparição do Shaka. Aí eles deixam a Saori lá sozinha. Estão se perguntando se proteger a Athena não significa proteger Saori. É um recado que a Marin deixou, eu sei ficar lá pensativo. E aí, quando eles menos esperam, lá vai a Saori aparecendo aqui à beirinha da calcinha, sendo levada por corvos, que é uma maneira muito estranha, né, de levar ela. Como é que ela ficou inconsciente? O Jamian deu uma porrada nela. E aí tem esses fiozinhos, né, carregando ela, devia cortar ela toda. Mas enfim, né, como sempre eu tô só sendo chato. Não interessa o como, o que interessa é o sequestro da Saori, né. Eles tentam deter os corvos, corrente, o escudo. E aí eles querem que o Seiya vá atrás dela, aí ele, porque justo eu. Acho legal aqui que ele é mais rebelde, né, não tem muito aquela subserviência toda do anime, pelo menos ainda não. Depois ele vai ficar, né, bem Saori, bem chorão, né? Aqui o Jamian carecão, né? Mais feio do que já era no anime. Eu tô sempre comparando com o anime porque é minha base, né, gente? Eu vim ler o mangá dos Cavaleiros anos depois, né? A base de todo mundo que conheceu Cavaleiros quando chegou no Brasil é o anime, né? 94. Os corvinhos que usaram ali na capa da gente, né? Na capa. Seiya matador de passarinho aí, igual o Rogério Skylab. Eu vi recente, essa semana que passou, esse episódio aqui, onde o Jamian sequestra a Saori. É a animação do mestre Shingo Araki, né? Então, eles fizeram um negócio bem massa, que quando eles levam a Saori, né? O Seiya tenta salvá-la, e aí depois eles acabam caindo. Caindo bem lá no fundo do vale. E aí a Saori ia dando um beijinho no Seiya, né? Mas aí a China empatou a foda. Ainda perguntou onde foi que a Saori aprendeu a fazer aquilo. E a Saori desenvolveu mais as mamas, viu? Tá mais generosa aqui do que no início. Kurumada lutando pra desenhar. Uma mulher bonita. Bem diferente o elmo aqui, né? A tiara da China. Bem diferente do anime. Lá é mais legal. Mas tudo é mais legal lá, né? Em geral, pelo menos se falando de desenho, não tem como não ser. Enfim, você resolve pular com a Saori. Então vamos concluir os Cavaleiros de Prata agora com esse número 11. Então nós temos aqui a senhorita Saori, que aqui parece que está embaixo d'água. Eu acho que essa imagem aqui é da Saga do Poseidon. Eles tinham que trabalhar com as imagens que os japas liberassem para eles. Então, às vezes eles tinham dificuldade de arrumar uma capa condizente com o que estava acontecendo aqui dentro. A gente pode ver que em alguns, né, até que já passaram, como a do número 7, por exemplo, as armaduras são lá do período da Saga de Hades. Então, a gente tem que perdoar isso aí, né? Ok. Então aqui a gente vê a Saori e o Seiya caídos aqui, né? Lá no fundo do vale. A Saori vai dar um beijinho no Seiya e aí, né? Chega o Jamian, atrapalha tudo. A Saori detém o Jamian careca com a sua cosmoenergia. A China vê aqui, né? O poder grande da Saori, né? Como se fosse uma galáxia. E aí aparecem outros Cavaleiros de Prata aqui que até o momento ainda não estavam na história, né?
que é o Argol de Perseu, né? Aí o Auriga Capella e o Cérbero Dante. Aqui parece que eles concluem já que seria a Athena de verdade quem está emanando toda aquela energia. Vai sair com os peitos sujos de sangue. Aqui devia ser de segurar o Seiya, né? Ou ela se feriu na queda, né? Seria muito natural isso acontecer. Então os corvos acabam se voltando contra o Jamian por conta, né, da cosmoenergia dela. E aí chega o Ikki. Lá no número 8, supostamente o Ikki morre, né? Aí no 9 aparece o Mist, os Cavaleiros de Prata, e o Ikki toma chá de sumiço, né? Deve ter durado talvez um volume, né? Essa morte dele, se é que tanto. Um volume original. O pessoal da tradução optou por chamar o golpe dele de Asas de Fênix, né? Aí chega, né, 3 de uma vez pra tretar com o Ikki, a Saori e o Seiya, né? É um pouco diferente, né? Que nessa cena no anime, você não tem a presença do Algol de Perseu, né? E o resto aqui tá fielzinho, né? O Ikki faz um risco no chão, o cara inventa de passar, né? E aí é derrubado, Capella. A gente tem aqui o Dante atacando com sua corrente e suas massas. Uma coisa que deixa interessante também é que, apesar do cara ter uma corrente e uma massa, né, aparecem várias massas e várias correntes, que deixa a coisa mais dinâmica, né, como se fossem muitos golpes a uma velocidade muito rápida que você não consegue distinguir, né, qual o verdadeiro e qual que é só uma imagem residual. Então aqui o Ikki derrotou os dois, mas o disco do Capella ainda estava rolando por aí. Uma captação muito estranha, em que o disco passa ao lado e mesmo assim a cabeça voa, né? Pra variar, no anime essa cena ficou mais bem feitinha. O Capella continua tirando os discos, né, no Ikki, mesmo sem a cabeça dele, né? E aí os discos voltam, né, os próprios punhos dele. Que ele estava sob o efeito da ilusão de Fênix. No final ele morre por conta do próprio ataque. E aí quando a gente teria um combate do Ikki contra o Argol ou o Algol, volta aí também o Dante. Dante ainda estava vivo. E vai combater o Ikki. Aí quando ressurge aqui, nosso amigo Shun, assim como o Shiryu e o Yoga, né? Só agora que eles chegaram. Então o Ikki deixa o trabalho que resta aí, né, pro Shun. Ele disse no anime, ele já tá com o pé na cova mesmo. E lá acontece de uma forma diferente, né? Como eu disse, não tinha o Perseu, né, o Algol. Ele seria usado mais à frente, né, num momento lá após umas enrolations. Aqui ele já está direto. Aqui fala no C ficar cego, não sei se isso foi um problema da tradução. E aí se dividem, né? Lá o Shiryu não tá, né? E o Yoga e o Shun são arremessados num precipício pelo Dante, né? E o Shun não usa a corrente dele para se salvar, né? Uma coisa bem contraditória. E aqui em outros momentos ele faz isso. Aí aqui, né, o Shiryu indo salvar o Seiya. Na corrente de Andrômeda em defesa contra o Argol, né? Detalhe que o Shun atacou ele de costas, sei lá porquê. Talvez porque, né, o Shiryu estava com o Seiya no braço. E aí começa aquela coisa, né, do Cavaleiro do Escudo da Medusa, né, que petrifica todo mundo, né? Não sei onde é que tá a Saori nesse momento aqui, tá escondida atrás de uma pedra, né, observando. E aí o Shun é transformado em pedra, o Yoga também. Mas o Shiryu escapou, né? Se defendeu aí com seu escudo. Então sempre aquela coisa, os equivalentes ou os opostos, né, se combatendo. O Shun lutou contra o cara das correntes e o Shiryu vai lutar contra o cara do escudo. Essa luta do Shiryu contra o Algol é uma das mais interessantes. Tanto aqui quanto no anime. Ainda sobre Cavaleiros de Prata e a maneira como eles são utilizados, né? Na versão de Cavaleiros da Crunchyroll, eles não têm o Cavaleiro do Fogo lá, né? O Babel. E eles deram... meio que misturaram os poderes do Babel com os poderes do Dante de Cérbero. Ele tem umas massas de fogo lá. E ele acaba enfrentando o Jabu de Unicórnio. Essa animação nova que eu achei uma coisa legal de acontecer porque ficou mais diferente, né? A Shun, né, no caso, estava fazendo coisa mais importante nesse momento na animação, né? E aí eles deram uma luta para o Jabu, né? Na verdade, todos os 5 Cavaleiros de Bronze menores, eles tiveram lutas nesse momento da animação, né, em que os Cavaleiros de Bronze maiores estavam lutando contra os Cavaleiros de Ouro, né?
Então você tem, por exemplo, o Gek de Urso enfrentando o Moses da Baleia Branca. O Hydra enfrenta também um deles, não me lembro agora qual, se é o Asterion. Né, o Lobo, não, acho que é o Lobo que enfrenta o Asterion. Então eles fizeram umas mudanças que eu considerei interessantes, sabe? Mais legais até do que o jeito que o anime tinha feito, e algumas mais legais do que aquilo que o mangá fez. Claro, tem alguns detalhes na história que talvez tenham sido dados por versões posteriores, né, de cavaleiros feitas pelo próprio Kurumada, como Next Dimension, né, que acrescenta detalhes na trama, como o espírito que domina o Saga, né. Eu ainda não li essa parte, mas eu vi um vídeo, né, no YouTube que o cara comentava isso. E achei um acréscimo interessante. Então, depois de um duro combate, Shiryu conclui aqui que o único jeito de vencer o Algol é ele ficando cego, né, para não ser influenciado aí pelo poder da Medusa. Que bom que deu certo, né? Ficou cego, mas ele derrubou o último dos grandes Cavaleiros de Prata aí, né, dos mais fortes. Então, cartinhas. Armadura de cobra. Aqui pra mim parece umas orelhas de lobo, né? Achei esquisito isso da armadura dela. Não sei se são essas pontas são a ombreira dela, né? Parte da ombreira, porque a ombreira dela é dupla. China de Ophiuchus, se eu não me engano no original. É de ofídio, de cobra. Cocheiro. Ah tá, Auriga Capela, isso. Auriga é o cocheiro. Capela é o nome dele. Bem diferentona, né? Na forma de object. Mais legal do que montada no corpo. Do Jamian também. Bem mais legal ela assim, né? Do que no corpo do cara. A ficha é tão fajuta que o Babel vem com a cara do Yoga. 17 anos, 1,85m, 80 kg. Iraquiano. Asterion. 16 anos, 1,83m, 75 kg. Dinamarquês. Que chique. E a Shaina-san. 1,66m, 49 kg. Italiana, treinada no Santuário da Grécia. Poses. 2,5 m, gigante. Nova Zelandês. Isso aí. Concluímos os Cavaleiros de Prata. A partir aí do próximo vídeo, então, a gente entra na saga dos Cavaleiros de Ouro. Aguardem aí os próximos vídeos de Cavaleiros. Vou ficando por aqui. Até lá. Falou!